Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero responder aqui a dúvida que muitas pessoas têm me trazido. Será que a Raizen ela pode chegar a R$ 2,50? De fato, a empresa ela teve uma queda bem robusta nesses últimos tempos. Claro, a gente pode dar uma olhada aqui no próprio Google, você vê que no year to date, ou seja, desde o começo do ano, você teve uma queda acumulada aqui de 30,64%. André, isso daqui é justificado por alguma coisa? Bem, quando você vai aqui para os resultados, você percebe que, em relação ao ano passado, houve uma queda no seu lucro líquido ajustado na ordem aqui de 67%. Portanto, uma queda de 30% para uma queda de lucratividade na ordem aqui de seus quase 70% é minimamente recomendada, afinal de contas, já que cotação segue o lucro caindo, a cotação consequentemente também cai. Agora, eu quero que você analise outras questões que eu particularmente não vejo ninguém falando, porque eu vejo apenas as pessoas falando o seguinte: André, a cotação está caindo, André, será que vale a pena? André, você acha que vai cair até quanto? Bem, vamos entender antes uma coisa que é importante, entender projetos, entender como que a empresa está estruturada. E olha só, quando você vê a questão da sua alavancagem, está bem baixa, o que acaba sendo interessante em relação a uma entrevista que eu vi do BTG. Por quê? Olha só, o próprio BTG, ele falou o seguinte, que a empresa ela precisaria fazer uma desalavancagem, porque é crucial para a tese funcionar. Eu só particularmente não entendi por que eles falam de desalavancar, sendo que a alavancagem da empresa é de 1,3 vezes? Gente, isso significa que a alavancagem da empresa está baixa, está controlada e tem sim projetos para o futuro muito interessantes. No entanto, boa parte desse investimento, desse CAPEX, ele já foi feito e muita grana aqui já passou para o bolso das indústrias aqui que fazem o aço, passou para mim para o bolso das empreiteiras que construíram toda a questão ali da usina. Então, olha só que interessante. A empresa está com uma alavancagem baixa, reduzindo o lucro e ainda assim o BTG fala que é para reduzir a alavancagem. Bem, vamos dar uma olhada. O próprio BTG, ele fala o seguinte, que ele reiterou sua recomendação de compra para as ações da Raizen. Então, olha só, o BTG, uma instituição respeitada, está aqui trazendo que o preço-alvo é de R$ 7,00. Eles fizeram uma revisão após o balanço que tivemos aqui de 23 e 24, e ele trouxe o seguinte, que a empresa registrou um prejuízo ajustado de 178 milhões no quarto trimestre da safra 23-24 e projetou um EBITDA em critério ajustado de 14,5 bi, ou seja... E aqui eu quero trazer mais uma questão interessante. Se você teve um prejuízo de 178 milhões, isso um prejuízo ajustado, sendo que o seu EBITDA está em 14, 15 bilhões de reais, muitas pessoas acabaram se assustando com um prejuízo. Prejuízo, muitas vezes, não contábil, tá bom? É importante você saber isso. Como que eu posso te dizer que é um prejuízo não contábil? Bem, aqui eu preciso trazer você para a página 22 dos resultados. E quando você vê o lucro líquido ajustado, você percebe outra coisa. Você percebe que, na verdade, o lucro líquido da empresa foi de 1,2 bi, quase 1,3 bilhões, tá bom? E o que isso significa? O que é um lucro líquido ajustado? Bem, isso daqui significa que você tira do seu balanço itens que são não recorrentes. Algumas vezes você retira do balanço itens que impactaram positiva ou negativamente o seu lucro, para que a pessoa consiga enxergar dentro do que você tem ali de funcionalidade da sua empresa, de operacional da sua empresa, se aquilo faz sentido ou não. E olha só, qual seria o lucro líquido sem ajustes? E eles mostram, sem ajustes, seria de 614 milhões de reais. Então olha só, aquele prejuízo que é contábil, ele não tem efeito caixa, é na ordem aqui dos seus 170. Agora, o lucro líquido sem ajustes ou o ajustado está em 1,3 bilhões de reais, eu não me preocuparia muito. E até aqui no começo, gente, eles falam um pouco sobre a geração de caixa da companhia. Vou até puxar isso aqui para vocês, que isso é importante. Ó, geração primária de caixa. 7 bilhões de reais. Então, gente, uma empresa que gera 7 bilhões de caixa, ou seja, dinheiro entrando no bolso mesmo, não me parece que é uma empresa que está perdendo fundamentos tão pouco pelo tamanho da alavancagem que ela deva cair mais. Só que, claro, quando você vê uma cotação dessa, batendo ali os seus R$ 4,08 e chegando hoje aos seus R$ 2,83, muitas pessoas me perguntam, André, é uma oportunidade? E eu vou responder de forma bastante clara, depende.
André, não gosto de depende, porque você fica em cima do muro. Bem, então vou tentar melhorar. Como que eu posso dizer para você comprar ou vender se eu não conheço sua carteira? Mas, se eu conhecesse, o que eu diria? A empresa perdeu fundamentos? Me parece que não. A empresa está melhorando? Me parece que sim. A empresa está gerando caixa? Mais uma vez, parece que sim. Quem que é uma das grandes controladoras e interessadas que a Raizen dê certo? É a própria Cosan. Você acha que a Cosan efetivamente está deixando a Raizen de lado e não está colocando os olhos e lupa bem grande em todos os resultados, todas as atividades que eles pretendem colocar em operação daqui para frente? Bem, se eu tenho toda uma conjuntura microeconômica que é favorável para a empresa, a cotação ela reflete muito mais a loucura dos homens do que a realidade do que nós temos de projetos da empresa. Portanto, pensando mais uma vez numa análise fundamentalista, eu não vejo sentido no que o pessoal está aqui trazendo de que ela pode chegar a 2,50, R$2, R$1. Poxa, uma empresa que gera 7 bi de caixa, eu não sei se a cotação efetivamente de hoje está justificada. Talvez R$7, como o próprio BTG traz, não é exatamente a melhor precificação no atual momento. Agora, pensando em projetos daqui 5 anos, talvez R$7 realmente possa acontecer. Agora, quero que você deixe aqui embaixo. Você investe em Raizen? Qual que é o seu preço? O que você está esperando dessa empresa? Você vai vender? Está comprando mais? O que você está fazendo? Deixa aqui embaixo. E ó, uma coisa que eu quero fazer um convite antes de você sair. Primeiro link aqui da descrição está o meu livro que eu acabei de colocar à disposição para vocês conhecerem um pouco sobre ferramentas fundamentalistas para você enriquecer com ações. Espero que essas 75 páginas escritas todas ali à mão, fui eu que fiz tudinho, espero possam te ajudar a tomar melhores decisões de investimento, tomando as rédeas da sua carteira, tomando as rédeas ali do seu controle de finanças. Então, espero que isso tudo tenha ajudado. Por hoje é isso. Muito obrigado.